Olá, meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, Jonathan falando por aqui. Estamos iniciando o nosso último dia de exposição no livro de Números, o 12º dia, e hoje estudaremos os capítulos 34, 35 e 36. Nessa última aula, veremos o preparo e a divisão da terra prometida antes de Israel possuí-la. Iniciando o capítulo 34, veremos as divisões das terras. Dos versículos 1 ao 12, Deus fala para Moisés quais seriam as fronteiras da terra que ele estava dando para os israelitas. E Deus determina as divisões e estabelece os limites das fronteiras de todos os lados. Irmãos, existem limites para tudo na nossa vida. Eles são necessários para manter o equilíbrio. Sempre que extrapolamos algum limite, nós sofremos consequências. Percebemos que Deus determinou limites para Israel. Deus estava cuidando mais uma vez de Israel, pois provavelmente, se eles saíssem dos limites estabelecidos por Deus, algo ruim aconteceria. Dos versículos 13 ao 15, Moisés manda os israelitas distribuírem as terras para 9 tribos e meio, pois as tribos de Ruben, Gade e uma metade da tribo de Manassés já haviam possuído a sua parte do lado leste do Jordão. Dos versículos 16 ao 29, Deus determina quais seriam os homens que deveriam fazer a distribuição das terras. Então Eleazar e Josué deveriam nomear os seguintes líderes: Calebe, da tribo de Judá, Samuel, da tribo de Simeão, Elidade, da tribo de Benjamim, Buque, da tribo de Dan, Aniel, da tribo de Manassés, Quemuel, da tribo de Efraim, Elisafã, da tribo de Zebulon, Paltiel, da tribo de Sacar, Aiude, da tribo de Asser, e Pedael, da tribo de Naphtali. Agora, no capítulo 35, veremos a divisão das cidades e as leis sobre o assassinato. Dos versículos 1 ao 8, Deus determina que os israelitas deveriam dar algumas cidades para os levitas morarem. Eles dariam as cidades de forma proporcional com o tamanho do seu território. Eles deveriam entregar também as pastagens ao redor das cidades para que eles pudessem alimentar o gado deles. E Deus determina os limites das pastagens. No total de 48 cidades que os levitas ganhariam, 6 cidades deveriam ser separadas como refúgio para quando uma pessoa tivesse matado alguém acidentalmente. Dos versículos 9 ao 15, Deus manda os israelitas separarem também 6 cidades como refúgio para aqueles que mataram alguém sem intenção e protegeria o acusado até que ele passasse por um julgamento. 3 cidades deveriam ser do lado leste do Jordão e as outras 3 cidades deveriam ser do lado de Canaã. Dos versículos 16 ao 21, Deus fala de leis a respeito de quem matasse uma pessoa de forma intencional com um ferro, uma pedra ou uma madeira. O parente mais próximo da vítima deveria matar o assassino. Dos versículos 22 ao 30, no caso de alguém ter matado uma pessoa acidentalmente, a comunidade deveria proteger o acusado e levá-lo em segurança até alguma cidade de refúgio. E ele deveria ficar na cidade até que o sumo sacerdote morresse. Depois disso, ele estaria livre da culpa. Mas se o acusado saísse da cidade e o vingador encontrasse e o matasse, essa morte não seria considerada um assassinato. Os assassinos só seriam mortos se tivessem mais de uma testemunha. Dos versículos 31 a 34, Deus ordena que não deveria ser realizado o resgate pela vida de um assassino, tanto para a pessoa que matou propositalmente, quanto para a pessoa que não matou propositalmente. E Deus diz por que deveria ser assim no versículo 33. Ele diz que era para garantir que a terra em que viviam não fosse contaminada. Irmãos, aqui nessa parte podemos ver mais uma vez quem é esse Deus. É um Deus santo que não se mistura com o pecado. No versículo 34 diz: Não contaminem a terra onde vocês vivem e onde eu habito, pois eu, o Senhor, habito entre os israelitas. Por isso Deus deu tantas instruções em todo esse período desde que Israel saiu do Egito. Em Levítico capítulo 20, no versículo 26, diz: Sejam santos, pois eu, o Senhor, sou santo. Separei-os de todos os outros povos para serem meus. Claro que nunca seremos santos enquanto estivermos nessa terra, pois o mal está dentro de nós. Por isso era necessário todo o ritual dado por Deus para o perdão dos pecados. E se não fosse Jesus, hoje teríamos que continuar todos os rituais de antigamente, porém ele foi o sacrifício perfeito. Em Hebreus capítulo 10, no versículo 12, diz: Nosso sumo sacerdote, porém, ofereceu a si mesmo como o único sacrifício pelos pecados, válido para sempre. Então, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus. Amados, o fato de termos o sacrifício de Jesus, que é válido para sempre,
não significa que devemos viver nossas vidas de qualquer maneira. Todo pecado que cometemos é uma ofensa a Deus. Mas é aí que está a grandiosidade de Deus. O perdão é de graça, desde que reconheçamos e confessemos o nosso erro, pois temos um sumo sacerdote que intercede por nós. Agora vamos para o último capítulo, 36, onde veremos o pedido da tribo de Manassés. Dos versículos 1 ao 13, os chefes da tribo de Manassés falaram com Moisés a respeito das filhas de Zelofeade. Elas haviam solicitado propriedades, pois o pai delas havia morrido e não tiveram filhos. E os chefes estavam preocupados com os futuros maridos delas, pois se elas se casassem com os homens das outras tribos de Israel, o território da tribo de Manassés seria reduzido. Então Moisés leva o caso ao Senhor, que responde dizendo que elas poderiam se casar somente com homens da sua própria tribo. E assim deveriam ser para as outras tribos também. As mulheres só poderiam casar-se com os homens de sua própria tribo, pois as terras não poderiam ser transferidas. Finalizamos a nossa última aula do livro de Números e eu trago uma última reflexão. Aprendemos com a história de Israel o trabalhar de Deus nessa terra. Deus cria o ser humano puro, perfeito, feito à sua própria imagem. Porém, Deus dá ao ser humano a opção de escolher entre obedecer e não obedecer. No livro de Números, aprendemos que Deus exige obediência e que nós confiemos nele, pois tudo o que ele é e tudo o que ele faz é bom. Deus esteve a todo momento mostrando para Israel quem ele era, porém Israel não quis conhecê-lo de verdade. E o mesmo ainda acontece hoje. Deus é o mesmo, ele nunca mudou. E ele está agindo em nossas vidas de várias formas diferentes, sempre nos chamando para voltar ao nosso estado original, que é na sua presença. E como podemos nos manter firmes na sua presença? Primeiro, precisamos sair do ambiente corrompido. Foi assim que Deus fez com Israel, pois no meio da corrupção não conseguiremos nos aproximar de Deus. Segundo, precisamos nos santificar. Santificação é um processo onde devemos perseverar e meditar constantemente nas coisas de Deus, principalmente na sua palavra, porque é a palavra que confronta o nosso pecado e vai nos limpando, trazendo a gente de volta para o estado original, que é a sua imagem e semelhança. Terceiro, precisamos obedecer. Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele é quem está regendo a história da humanidade. E quarto, precisamos viver pela fé. A fé é crer, confiar, mas o mais importante, descansar nas promessas de Deus. E o descansar está relacionado à nossa vida. Quando verdadeiramente você conhece esse Deus e confia nas suas promessas, então você vive sua vida pela fé nele. Conforme está escrito em Hebreus capítulo 11, no versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E agora que passamos por todo esse processo, precisamos proclamar essa mensagem de salvação para que as pessoas sejam salvas, assim como nós fomos salvos. É por isso que fazemos as obras. Fazemos porque somos salvos e não para sermos salvos. Em Tiago capítulo 2, no versículo 17, diz que a fé sem obras é morta. E por último, e o mais importante, unidade. Deus a todo momento ensina sobre isso. E quando Jesus voltar, estaremos todos juntos, como uma família, para todo sempre. Bom, vou parar de falar porque senão eu vou encher a memória do seu celular, pois nem todo o armazenamento do mundo seria o suficiente para as palavras de Deus. Assim como diz no Evangelho escrito por João, no capítulo 21, no versículo 25, que diz: Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. E agora eu finalizo, irmãos. Obrigado por esse momento juntos. Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Paz.